Bom, boa tarde. Iremos falar um pouco sobre epidemiologia de eumintos gastrointestinais em búfalos. A equipe é composta por Átila Adson, por Beatriz Simões, por Fernando Fernandes e por mim, Láisia Cardoso. O trabalho foi proposto pelo professor Gonçalo Mesquita. Somos do 8º semestre de Medicina Veterinária. Aqui é um artigo, um print do artigo que iremos apresentar. Introdução. A bubalinocultura ela é uma atividade em expansão no Brasil devido à adaptação desses animais ao ambiente e ao aumento do consumo de seus produtos, especialmente da mussarela bovina, mussarela búfala, de búfala na verdade, como mostra nessa imagem aqui. O rebanho bubalino brasileiro ele está estimado em 1.185.000 de animais, com 4,6% na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, a cerca de mais ou menos 16 mil búfalos. Bom, os búfalos ele é uma espécie importante como fonte de matéria-prima para laticínios, carne e adubos em diversos países. A vida útil de búfalos, em maior parte, é maior do que os bovinos. Geralmente são mais de 17 anos, chegando até 25 anos. Devido à sua excelente capacidade de tração, em alguns países os búfalos eles são chamados de tratores vivos. Porém, o conhecimento científico sobre esse animal não é compatível com o aumento do seu número de importância. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação classificou que a bovinocultura na Ásia como um bem de produção importante, contudo desvalorizado. Apesar de serem considerados animais rústicos, conhecidos por apresentar grande resistência ao desenvolvimento de doenças comuns aos bovinos, os bubalinos eles são suscetíveis a infecções parasitárias, principalmente pelo hábito de permanecerem aglomerados por longo período e pode se agravando as condições por condições nutricionais precárias, confinamento, com alta taxa de lotação. Essa parasitose é um dos fenômenos que interfere no desenvolvimento da pecuária bovina e bubalina e ocupa grande destaque por ocasionar perdas econômicas relacionadas à baixa produtividade desse rebanho, retardando o desenvolvimento dos animais, que pode levar à morte, a gastos excessivos com manejo e medicamentos. Para, no caso, reduzir os efeitos do parasitismo na produção animal, é fundamental conhecer a biologia desses parasitos e desses animais na região. As condições climáticas sobre o estágio de vida livre, como precipitação pluviométrica e as faixas climáticas favoráveis, que elas regulam as mudanças sazonais na dinâmica das produções dos parasitos. Além disso, a interação de hospedeiro e parasita ela pode ser influenciada pelas características da pastagem também, e fatores genéticos, concentrações de animais por área e até mesmo faixa etária e nutrição. Bom, pouco se conhece sobre a epidemiologia dos parasitos gastrointestinais em búfalos, que são criados a pasto e em regiões do cerrado brasileiro. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é estudar a etiologia, a sazonalidade e a susceptibilidade ao parasitismo em diferentes categorias de búfalos criados em sistema de pastejo rotacionado no Mato Grosso do Sul. O trabalho foi realizado entre setembro de 2010 e julho de 2011, em uma propriedade rural localizada no município de Bandeirantes, no estado do Mato Grosso do Sul. Foram utilizados nesse trabalho 41 búfalos da raça Murral. Os mesmos foram divididos em 3 categorias. A primeira era composta por bezerros lactentes de até 8 meses. A segunda
foi composta por bezerros desmamados entre 8 a 18 meses, e o terceiro era composto por 20 fêmeas adultas com idade acima de 18 meses. Cada lote era mantido separado dos demais em pastagens de braquiária e marandu, em um sistema de pastejo rotacionado. Os bubalinos não tinham contato com outra espécie ruminante que poderia estar ali na propriedade. A cada 28 dias, foram coletadas amostras de fezes diretamente da ampola retal, utilizando sacolas plásticas individualmente, para realizar os exames de contagem de ovos por grama de fezes. Para a identificação dos gêneros de estrogilídeos, foram realizadas comproculturas. Os resultados de OPG mostraram uma distribuição normal. A comparação entre as médias de OPG de bezerros lactentes e desmamados foi realizada pela análise de variância, a ANOVA, e também pelo teste T com significância de 95%. Para a correlação entre o parasitismo e as condições climáticas, foi realizado o teste de normalidade de D'Agostino e Pearson. Após o teste, foi calculado o coeficiente de correlação de posto de Spearman e também utilizou-se o programa estatístico GraphPad Prism versão 5.2. Eu vou falar um pouco sobre resultados de discussões. Nesse presente trabalho aqui foram encontrados os seguintes parasitos em búfalos: a Haemococcus sp, o Coppelia sp e o Trichotopus sp. Os gêneros Strobiloides sp e Emeria sp foram encontrados no OPG, porém, no entanto, com frequência e intensidade menores. Mesmo nos animais jovens, não foi encontrado o Toxocara, o Victorolon, que é considerado o neumatoide mais patogênico para essa categoria, pode ser encontrado em altas taxas de prevalência no Brasil. No período compreendido entre setembro de 2010 e julho de 2011, a precipitação pluviométrica acumulada na região de estudo foi de aproximadamente 89,77 milímetros, e de 12,64 a temperatura do ar, que apresentou uma pouca variação com média de 23,94 graus. E as menores temperaturas médias registradas foram em maio e junho, em torno de 16 graus. A temperatura durante todo o período do estudo, ela não teve um efeito limitante no desenvolvimento dos parasitas no meio ambiente. Não houve também uma correlação significativa entre temperatura média e as médias de OPG nas categorias bezerros lactentes e desmamados. Porém, a precipitação pluviométrica ela apresentou variação mais relevante, e foi um fator externo adotado para correlacionar a população de parasitas. Também Araújo e Lima também relataram que a temperatura não teve um efeito limitante no desenvolvimento dos helmintos gastrointestinais nas pastagens, ao contrário da precipitação pluvial, que delimitou o período distintos no número de helmintos recuperados.
Dos 21 bezerros bubalinos estudados, todos foram positivos para diferentes parasitas durante o período de estudo, indicando uma alta incidência e sem diferença de susceptibilidade entre as categorias lactantes desmamados, que podemos ver aqui na figura 1. Isso pode se atribuir ao fato dos búfalos serem mais propensos a parasitas internos, devido ao seu hábito de chafurdar em áreas pantanosas, de onde eles podem ter engolido os ovos ou larvas de diferentes espécies de parasitas. Ao estudar os aumentos gastrointestinais, prevalência de 47%, intestinais em bezerro bubalino no Paquistão, encontraram uma prevalência de 47%. Esses autores consideram a idade dos animais como um fator importante, né, na prevenção de infecções por helmintos. O Tylon também documentaram uma maior prevalência em bezerros jovens e sua ocorrência relacionada à infecção dos pais, ou com a transferência de larvas L3 no colostro. E o leite, uma infecção pós-natal, devido às más condições de higiene. Dos 20 animais pertencentes à categoria adulta, 13 apresentaram-se livres de parasitas gastrointestinais e a média de OPG dos 7 animais positivos foi de 142. Portanto, é uma categoria que apresenta uma elevada resistência a verminosos. A categoria lactante apresentou um pico de contagem de ovos por grama de fezes. Em novembro, quando a precipitação acumulada foi de 69,3 milímetros e a temperatura de 25,95 graus, enquanto a menor contagem de ovos da OPG foi de 167. Então, ocorreu em maio, 2 meses após o pico da precipitação pluviométrica, 234,68 milímetros. Os búfalos desmamados, eles apresentaram 2 picos de OPG, 1.288 e 875, em setembro e junho, com precipitação de 41,45 e 18,4 milímetros, respectivamente. Nessa categoria, entre fevereiro e maio, o valor de OPG ele manteve-se reduzido, apresentando a menor contagem de ovos, foram 44,44 em maio, quando a precipitação foi 9,5 milímetros, e foi observada a correlação significativa e negativa entre o OPG dos mesmos, o OPG dos bezerros lactantes e a precipitação pluviométrica, enquanto o mesmo não ocorreu com os animais desmamados. A redução do OPG nos desmamados talvez seja mais influenciada pela resposta imune com o aumento da idade do animal do que pelos efeitos climáticos. Dando continuidade aí à apresentação, vou falar um pouquinho aí, finalizando aí
trabalho, né, a apresentação, então eu vou falar um pouco do resultado, né. Quando verificada a relação dos valores médios das contagens de OPG, de elmitos da ordem Strongine India, de bezerros lactentes, observou-se o maior número de óvulos que foi encontrado durante o período seco. Essa variação do número de OPG durante o ano está relacionada com a menor quantidade ou ausência de lavas infectando em determinado período ou alteração na suscetibilidade do hospedeiro. Passa aí, jovem. Passa aí, Xinxo, slide. Aí, esse slide mostra aí um pouco o gráfico, né, mostrando que a variação que tem anualmente, né, nas coproculturas dos bezerros foram recuperadas lavas de hemódos e copélia e tricotróngulos e osofactomos. O hematócitos apresentou maior frequência em setembro e novembro e dezembro, quando a precipitação do aumento estava baixa. Último. Então, concluindo, né, que os parasitas gastrointestinais são mais frequentes em bezerros bubalinos, em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, e furos elmitos aemófilos de copélia, né, que é as categorias do bezerro lactente, e os bezerros normais são mais suscetíveis à verminose, enquanto os animais de idade superior de 18 meses apresentam o parasitismo leve ou inexistente. Eu acredito que isso é o decorrer do desenvolvimento do animal, né, que vai tendo mais resistências, né. O animal mais novo tem dependência ainda do colosso, e as maiores cargas parasitárias na região do estudo podem ser separadas no início e no final da extração da seca. Claro que o Brasil é um território muito grande, então há uma variação muito da seca, né? Mato Grosso tem uma seca em determinado ano, Maranhão quase não tem seca, né? Então há uma variação nisso aí. Muito obrigado.